que você faria se um amigo viesse fazer férias na Europa e um dos desejos dele fosse caminhar nos caminhos de Santiago com você? Eu fiquei muito honrada e feliz de poder proporcionar algo tão especial para ele. E para que isso de fato acontecesse, ele precisou viajar 360 quilômetros de carro no Brasil, 1 hora de avião de Curitiba até São Paulo, 12 horas de São Paulo até Frankfurt, mais 120 quilômetros até a nossa casa. E daqui, mais 700 quilômetros até Charleux, na França. Se valeu a pena, ele mesmo responderá. Uma pessoa que amei incondicionalmente me ensinou que Deus não envia anjos para lhe ajudar, mas Ele sempre envia pessoas para lhe estenderem a mão. Então, se um dia você sentir a necessidade de ajudar alguém, saibas que, neste momento, para Deus, você estará sendo o anjo de alguém. Endre. Bom dia, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Estou novamente nos caminhos da França, precisamente na cidade de Charleux. Gente, vou explicar tudo para vocês no caminho. Mas eu tenho alguém muito especial. Eu não estou sozinha hoje no caminho. Não é a Júlia. Não é a Júlia. Olá, tudo bem? Tudo certo? Temos a ilustre presença do Endre. Hoje tá bem brasileiro, né, o caminho, bem tá bem verde e amarelo e taioense, né? Então, para os taioenses aí, verdade, tem alguém aqui para representar essa cidade, os caminhos de Santiago. Isso. Ender, o que tu espera hoje dos 32 quilômetros? Eu pretendo acentuar algumas convicções de vida, né, Raquel? Entender um pouco do caminho e, acima de tudo, mentalizar boas energias. É o que a gente mais espera nesse momento. E para o caminho não tem coisa melhor, né? Tempo para pensar, tempo para aproveitar o caminho, conhecer um pouquinho da França. E vocês irão conosco. Bora? Aí. Vamos lá. Vamos lá? Iniciamos a caminhada em Charleux. Passamos por Zanizet-sur-Charleux, Pouilly-sur-Charleux, Briennon, La Bénisson-Dieu, Saint-Romain-la-Motte, até chegar em Saint-Ouen-le-Châtel. E foram 9 horas de caminhada para percorrer os 33 quilômetros. E por ser a maior parte do trajeto asfaltado e plano, eu considero essa etapa de nível fácil. Esta é a Abadia de Charleux, um antigo mosteiro beneditino que abriga uma autêntica marca registrada da escultura românica da Borgonha. Este maravilhoso mosteiro da Borgonha foi fundado por volta do ano 875 por monges da ordem beneditina vindos de Tours, desde que foram expulsos pelas invasões normandas que devastaram grande parte do oeste da França. Estes monges construíram em Charleux um modesto templo de apenas uma nave que com o tempo seria substituído por construções mais ambiciosas.
Por volta do ano de 940, o mosteiro passou a fazer parte da poderosa abadia de Cluny sob as ordens de Santo Odon de Cluny. Nessa altura, a igreja da abadia foi remodelada, passando a ser de 3 naves. As laterais foram ampliadas para uma nave circular que serviria como ambulatório. Já no ano de 1040, a abadia foi organizada em priorado. Devemos comentar também que desde o século X começou a surgir uma cidade em torno da abadia. A supressão da Ordem de Cluny em 1778 condenou vários mosteiros ao encerramento, incluindo a abadia de Charlus. Quando ocorreu a Revolução Francesa e os últimos monges foram expulsos, todos os quartos monásticos de Charlus foram vendidos como bens nacionais. No início do século XX, foram realizadas uma série de escavações e restauros que permitiram dar mais luz aos 3 templos sucessivos e também revelaram os vestígios arquitetônicos da Igreja do Priorado do século XI, gravemente danificada no início do século XIX e XX. Olha, gente, que interessante. A rota Le Puy-en-Velay, que iniciou em Tria, eu preciso mais 230 quilômetros até chegar lá. E até Santiago de Compostela, 1.748 quilômetros. Então, bastante passos, né? Bora caminhar, Raquel. Esta é a igreja com o nome de Saint Irénée, construída no século XI e ampliada no século XIII. Durante o século XI, a igreja foi transformada em mosteiro pelos monges beneditinos da Ordem Cluniaca. A nave demasiado estreita foi ampliada no século XIX com a adição de 2 naves. Em 1997, decorreram todo um conjunto de obras de recuperação de caixilhos, carpintarias, alvenarias e coberturas. Olha, gente, isso aqui é um museu feito daqueles navios cargueiros, mas esse é bem antigo. Eu não consegui ver quando foi fabricado, mas é muito antigo. Olha a âncora, 2 por sinal. Que legal. E essa peça, nós estamos aqui numa marinha. E essa peça, eu não sei, não faço ideia, me parece algo, um guindaste. Grua a vapor, de 1911.
É um guindaste, né? Ou é... É uma antiga, como eu vou dizer aqui, é uma antiga PC, né? Como se fosse uma máquina de carregar, eu sei que eles utilizavam ela na produção de trilho de trem, ó, tá vendo? Na construção, né? E ali era... Uhum. E a vapor? Aham, a vapor. A vapor. Nossa, 1911. Uau! Muito tempo, gente. Novinha. Uma vez perguntaram-me até onde eu iria por um sonho, e eu respondi: até onde iria eu não sei, mas que não voltaria sem ele. Disso tenho certeza. Então, se vier, venha para somar, pois já perdi demais nessa vida. Endre. A Abadia de La Bénissaudie é um mosteiro cisterciense localizado na comuna francesa de La Bénissaudie. Está classificado como monumento histórico desde 1840. A história de La Bénissaudie começa com a fundação da abadia em 29 de setembro de 1138 por Alberico, discípulo de Bernard de Claraval. O local apresenta então as características clássicas para a fundação de uma abadia cisterciense. Por volta de 1500, a abadia foi administrada sob a forma de comissão e Pierre de la Fine acrescentou uma torre sineira fortificada, bem como uma torre com vista para o coro. Em 3 de julho de 1612, a Abadia dos Homens, arruinada pelas guerras, tornou-se um convento. A abadia em ruína foi depois restaurada, remodelada e dotada de uma capela barroca construída em 1651. Durante a Revolução, o local em ruínas foi evacuado, os seus edifícios foram vendidos e os edifícios do convento foram desmantelados para servirem de pedreira. Alguns anos depois, a igreja foi comprada pelos habitantes e passou a ser igreja paroquial.
Foi gratificante, extremamente gratificante. Eu percebi que algumas certezas não são tão absolutas, né? Alguns questionamentos são esclarecidos durante o caminho, mas acima de tudo eu percebi que o mais importante é uma busca incessante em viver em paz consigo mesmo. Eu acho que esse é o diagnóstico final, né, Raquel? Depois de tantos e tantos quilômetros andados, como é bom chegar ao final e estar bem consigo mesmo. Eu acho que isso é Aquela paz interior. Isso que eu digo assim, a gente sai com algumas certezas que não existiam e com alguns questionamentos que a gente imaginava que estavam resolvidos. Eu acho que esse é o grande aprendizado desse pequeníssimo pedaço do sem caminho. É muito bom, né? Eu acho que eu viveria uma vida fazendo isso. Você tem essa... Absoluta certeza. Né? Assim foi o primeiro dia que eu caminhei. Eu pensei, eu nunca mais quero parar. Sim. Porque o que você traz consigo daí do caminho, né? O que te ajuda é um ganho muito grande mesmo. E cada curva que tu faz, cada vilarejo que tu passa, cada pedaço de estrada que tu percorre, tu tem uma expectativa criada, né? Tu vai deixando certezas para trás e aquela incerteza ali da frente, ao mesmo tempo que ela é instigante, ela é muito satisfatória. Desconhecido, né? Então, eu tenho absoluta certeza que eu faria isso por resto da minha vida. É muito bom. Muito bom mesmo. Te agradeço mesmo. Eu que agradeço, porque foi um dia assim, eu ganhei muito com isso, de verdade. Foram conversas, foram momentos também que cada um ficou na sua, cada um estava tratando de alguma coisa de pensamento. Foi assim, prazeroso, teve muita paz, né, durante o caminho. Foi um caminho muito gostoso mesmo. Obrigado mesmo por me ouvir ou por conversar. Ambos, eu acho que isso é o mais importante do caminho, né? Foram ambas confidências, né? Aquilo que a gente falou, né? A gente sempre acha que a felicidade está ali, está depois daquele momento, tá depois daquela curva, está depois que eu consegui isso, tá depois que eu fazer aquilo. E o caminho parece que ele mostra isso, né? O como é importante tu estar vivendo aquele momento. Simplesmente estar ali e viver isso, né? Então, o que vem depois da curva a gente não sabe, exatamente, né? Então foi muito bom. Foi muito bom. Essa é a palavra que eu sempre digo assim, quando algo acontece, né? Foi muito bom. Que bom. Foi muito bom. Obrigada. Tá bom? Obrigada pela companhia. Eu que agradeço, Foi Raquel. maravilhoso. Na próxima vinda eu virei novamente andar mais um pouco com essa mulher, com essa peregrina. Eu vou estar um pouquinho mais longe, mas vai dar tudo certo. Um pouquinho menos de montanha, um pouquinho menos de rio. Eu queria assim, que nem o dia de hoje estava perfeito. A gente pegou de tudo. Pegamos sol, pegamos chuva, pegamos vento, pegamos vaca, pegamos cervos, Gente pegamos do céu, essa foi linda. Coelhos, pegamos de tudo. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Então a gente se despede aqui, né? É isso aí. Okay? A gente conversa. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Apenas através das nossas experiências podemos afirmar o que é bom ou não para nós mesmos. Raquel.